Mindset, a nova psicologia do sucesso. Carol S. Dweck. Neste livro, a autora dispõe de conceitos tradicionais da psicologia, destacando as nossas crenças pessoais e como elas afetam nossas vidas, mesmo não tendo consciência de algumas delas. As nossas crenças individuais, por mais simples que sejam, podem gerar efeitos profundos, e o mindset que adotamos pode determinar nosso sucesso ou fracasso. A seguir, você verá como sua forma de pensar pode te ajudar a atingir todo o seu potencial. Os mindsets. Todos nós seguimos o exemplo de alguém ou de uma crença que nos foi passada por nossos pais. Crescemos com um pensamento pré-estabelecido sobre tudo, acreditando que nossas capacidades e habilidades nascem conosco e que não podem ser alteradas ou melhoradas. Essa concepção tem sido mudada com o passar dos anos, e muitos cientistas têm feito pesquisas para mostrar a real capacidade que temos de desenvolver novas habilidades. Assim como nossa inteligência, não se limitando a crer que a inteligência é uma questão de genes, estímulo ou natureza. Nosso cérebro possui uma capacidade incrível de se desenvolver e se adaptar a novos comportamentos. Desde que seja bem trabalhada e bem desenvolvida, uma pessoa pode nascer muito inteligente, mas isso não significa que ela irá morrer inteligente. Portanto, a opinião que você tem de si mesmo determina como conduz sua vida. A autora mostra dois tipos de mindsets que todos nós adotamos: o mindset fixo e o mindset de crescimento. Uma pessoa que acredita que suas qualidades são imutáveis acredita que tem uma quantidade de inteligência limitada. Por isso, tenta a todo momento provar o seu valor a si mesma e a outras pessoas. Esse é o mindset fixo, que muitos de nós acabamos adotando durante a infância. Essas pessoas, seja na escola, no trabalho ou em relacionamentos, estão constantemente tentando provar a sua inteligência. Estão sempre acompanhadas do seguinte questionamento: terei sucesso ou fracassarei? Farei papel de tolo ou inteligente? Vou me sentir vencedor ou derrotado? É fato que nossa sociedade valoriza a inteligência, a personalidade e o caráter, e é normal que queiramos desenvolvê-las. Mas há um outro mindset, o de crescimento, que mostra que podemos cultivar novas habilidades e desenvolvê-las com nosso próprio esforço e experiência. Isso não significa que indivíduos com esse mindset acreditem que qualquer pessoa pode ser um Einstein ou um Beethoven, mas o verdadeiro potencial de alguém é desconhecido e que ele pode realizar qualquer coisa com anos de paixão, esforço e treinamento. Avalie com qual mindset você se identifica. O mindset fixo faz com que você se preocupe com a forma pela qual será avaliado. O mindset de crescimento te torna interessado no seu aperfeiçoamento. Independente de qual mindset você esteja, você é capaz de mudá-lo. Os mindsets nada mais são do que crenças que adotamos, e você pode mudar o seu mindset a qualquer momento. Em um desses mundos, o fracasso mostra que você não é capaz de realizar tal atividade e que não possui inteligência para isso. No outro mundo, o fracasso gera ainda mais esforço, e é isso que te torna mais inteligente e talentoso. Pense aonde deseja chegar e qual mindset te levará até lá. Como já foi dito, pessoas com mindset fixo têm a necessidade de provar o seu valor a qualquer custo. Prendem-se a características que consideram imutáveis, especialmente a inteligência. Por isso, quando atingem o sucesso, elas ficam mais que orgulhosas, se sentem superiores aos demais. No entanto, o autor deixa o seguinte questionamento quanto a esse tipo de pensamento: se você é alguém quando tem sucesso, o que você é quando fracassa? Todos nós possuímos traços dos dois mindsets, mas eles são explicados separadamente para melhor compreensão. Você pode acreditar que a sua capacidade artística é imutável, mas sua inteligência pode ser desenvolvida. Portanto, qualquer que seja o mindset adotado em determinada área, é esse que determinará o seu desempenho. As pessoas com mindset de crescimento nunca sonharam em chegar ao topo. Foi o amor pelo que faziam que permitiu que chegassem no alto. Ironicamente, o topo é onde as pessoas de mindset fixo mais almejam chegar. Para elas, o que importa são os resultados,
e, quando fracassam, consideram tudo um desperdício de tempo. Por outro lado, o mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem, independentemente dos resultados. A verdade sobre aptidão e realização. Ao pensarmos em grandes nomes da história como Thomas Edison e Charles Darwin, imaginamos pessoas que fizeram suas descobertas em um lugar solitário, trabalhando sozinhas, mas na verdade não foi bem assim que aconteceu. Edison, por exemplo, contratou vários assistentes, incluindo cientistas muito competentes, trabalhando dia e noite em um laboratório financiado por uma empresa para criar a lâmpada elétrica. Edison não era um ser humano de outro mundo, possuía sua genialidade, é claro, mas para alguns estudiosos de sua biografia, ele era considerado alguém comum para a época. O que o diferenciava dos demais era sua curiosidade e a busca constante por novos desafios. Enquanto a maioria dos jovens de sua idade já sabiam o papel que iriam desempenhar na sociedade, ele viajava de cidade em cidade, estudando sobre telegrafia e se autodesenvolvendo, o que o tornou um dos mais importantes da área devido ao seu incessante autodidatismo e poder de invenção. Charles Darwin também não trabalhou sozinho. Sua obra mais importante, A Origem das Espécies, exigiu anos de estudo e trabalho em equipe, debates com colegas e mentores, vários rascunhos e metade de uma vida dedicada, até que sua obra fosse concluída. Esses dois exemplos nos fazem compreender que a aptidão para algo não determina nossas realizações, mas sim o esforço e o trabalho duro que dedicamos para conquistar aquilo que queremos. As pessoas extraordinárias que admiramos não eram dotadas de uma capacidade sobrenatural, mas de constante autodesenvolvimento e esforço. Esportes, o mindset de um campeão. No mundo dos esportes, todos acreditam em talento. Escolhem os atletas com o melhor porte físico, um atleta nato que não faz muito esforço para atingir bons resultados. Os olheiros estão sempre atrás desse tipo de atleta e gastam fortunas para tê-los. Um bom dote físico é diferente dos dotes intelectuais. É possível perceber pela aparência, tamanho, agilidade, se um atleta tem capacidade de se dar bem em determinado esporte. Mas há muitos exemplos de atletas que, fisicamente, seria impossível que obtivessem êxito em seus respectivos esportes. É o caso de Muggsy Bogues, jogando basquete na NBA com apenas 1,57 m de altura. Ou Pete Gray, jogador de beisebol que só tinha um braço e chegou às divisões superiores. Esses atletas foram além das expectativas e mostraram que talento nato não garante o sucesso. Eles se esforçaram e acreditaram em seu potencial. Há muitos atletas que possuem todos os requisitos físicos para praticarem tal esporte, mas não conseguem sucesso. Isso porque acabam se prendendo a resultados. E quando eles não vêm, ficam frustrados e perdem muito de seu desempenho. Pessoas com mindset de crescimento são os verdadeiros campeões, pois para eles o sucesso é poder dar o seu máximo e se aperfeiçoar a cada dia. É poder encontrar satisfação tanto nos processos quanto nos resultados. Perder não é fracassar. Com a perda, você entende que deu o melhor que podia. E no outro dia começa a treinar ainda mais para melhorar seu desempenho. Michael Jordan é um bom exemplo de um atleta que abraçava seus fracassos. Em um comercial feito pela Nike, ele faz a seguinte declaração: "Errei mais de 9.000 arremessos à cesta. Perdi quase 300 partidas. 26 vezes, os companheiros confiaram em mim para o arremesso final que decidiria a partida, e eu errei." Ele, com certeza, voltava para o ginásio no outro dia e treinava ainda mais. O grande jogador de basquete, Kareem Abdul-Jabbar, quando sua jogada preferida foi proibida nos jogos universitários, muitos pensaram que isso iria impedir a sua ascensão no esporte, mas ele treinou com o dobro do empenho para aprimorar uma nova jogada. Ele reagiu muito bem às adversidades. Por outro lado, as pessoas com mindset fixo congelam quando enfrentam uma adversidade. Portanto, apesar de muitos acreditarem no talento nato como indicador de sucesso, é o caráter, o coração e a mentalidade de campeão que fazem um verdadeiro atleta, com foco no autodesenvolvimento, na automotivação e na responsabilidade. Negócios,
Mindset e liderança. Um pesquisador chamado Jim Collins se dispôs a entender por que muitas empresas iam de boas a excelentes e o que as permitia dar um salto para a grandeza e ali permanecerem, enquanto outras empresas continuavam sendo só boas. Para isso, ele selecionou 11 companhias que haviam tido um crescimento extraordinário em relação a outras do mesmo ramo. Ele e sua equipe observaram que o tipo de líder que cada empresa tinha influenciava muito em seu progresso. Não eram líderes místicos e carismáticos, com ego e talento autoproclamado. Eram líderes que não se abalavam com as adversidades e encaravam o fracasso, inclusive o próprio fracasso, de cabeça erguida, com esperança no sucesso final. Os líderes com mindset fixo, em geral, vivem em um mundo onde existem superiores e inferiores. Por isso estão a todo momento tentando provar a sua superioridade, e o mundo corporativo é um ótimo ambiente para pessoas com esse mindset. Elas colocam sua reputação acima de qualquer coisa e, perto de sua saída, preparam a falência da empresa, para que esta seja justificada por sua saída. Muitos dos líderes pesquisados com mindset fixo tinham um ego muito elevado, que levava à falência da empresa, ou a mantinha lá embaixo no ranking. Um exemplo é o líder Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma recuperação milagrosa em sua corporação, mas ficou tanto tempo se vangloriando de sua fama que a empresa caiu em ruínas outra vez. Enquanto que os líderes de mindset fixo parecem estar mais preocupados com o reconhecimento, temos bons exemplos de líderes com mindset de crescimento, que fizeram trabalhos excelentes nas empresas que lideraram. É o caso de Jack Welch, que assumiu o cargo de CEO da General Electric em 1980. Nessa época, a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares e 20 anos depois, seu valor estimado, segundo Wall Street, era de 490 bilhões de dólares, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo. Com isso, Welch ganhou admiração por todo mundo, sendo estudado e imitado entre os CEOs de sua época. Welch era um líder humilde, visitava as fábricas sempre que podia e ouvia seus trabalhadores. Ele os respeitava e aprendia muito com eles. E também os ensinava. Em sua autobiografia, percebe-se que ele não se considerava um super-herói. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele valorizava o trabalho em equipe. E muito do que realizou fez com a ajuda de outras pessoas. Selecionava sua equipe pelo mindset e não pelo pedigree. No começo, o currículo acadêmico o impressionava, mas com o tempo, percebeu que isso não era o mais importante. Ele precisava de pessoas com paixão e desejo de realizar. No ramo empresarial, a crença de que um líder surge por talento nato também é muito forte, mas Warren Dennis, ao entrevistar grandes líderes, obteve da maioria deles a seguinte resposta: os líderes se fazem, não nascem feitos, e são feitos mais por si mesmos do que por meios externos. As empresas que acreditam no talento nato perdem a chance de desenvolver grandes líderes. Por isso, a organização precisa valorizar o desenvolvimento da aptidão e então ver os líderes surgirem. Pais, professores e técnicos esportivos, de onde vêm os mindsets? Nenhum pai ou mãe deseja omitir ensinamentos aos seus filhos ou limitar as suas realizações, e sim desejam que seus filhos se desenvolvam e sejam bem-sucedidos. Porém, sem saber, os pais motivam seus filhos de forma errada, fazendo julgamentos, lições e técnicas que acabam gerando o efeito contrário do esperado. Muitos pais acabam elogiando demais seus filhos. Não que isso seja errado, mas as crianças precisam ser motivadas também quando as coisas não saem como esperado. Algumas frases motivadoras que os pais usam podem gerar o efeito contrário na mente das crianças. Por exemplo, você aprendeu isso tão depressa, você é tão inteligente. Ou, você é brilhante, tirou 10 sem sequer ter estudado. Mas, assim, o que as crianças ouvem é: se eu não aprender uma coisa depressa, significa que não sou inteligente. E é melhor eu parar de estudar, ou não vão mais me achar brilhante. As crianças amam ser elogiadas, ainda mais quando exaltamos seus talentos e sua inteligência. Porém, o efeito é momentâneo. Quando elas encontram uma dificuldade, sua confiança e motivação se vão. Isso traz um pensamento de que se elas sabem algo, são inteligentes, e se não sabem, são burras. Esse é o típico mindset fixo.
Não significa que você não deva elogiar o seu filho quando ele tira uma nota boa na escola ou aprende algo novo. Somente deve evitar alguns tipos de elogios, envolvendo principalmente a inteligência do seu filho. Cada criança tem um processo diferente do aprendizado, algumas mais lentas, outras mais rápidas. Os pais e os professores devem saber disso, para saber a motivação correta a dar à criança, para que ela não se frustre com as dificuldades, mas possa se esforçar e encontrar novas estratégias de aprendizado. John Wooden é um dos maiores recordistas do esporte, comandando um time de basquete com a equipe da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, sendo campeão universitário nacional nos anos de 1964, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 1975. Em algumas temporadas, seu time permaneceu invicto e, em certa ocasião, acumulou 88 vitórias consecutivas. O mais curioso de tudo isso é que Wooden não queria ir para a UCLA. As instalações eram muito ruins, compartilhava seu ginásio com outras equipes de outras modalidades e usava também para seus jogos. Em alguns momentos, tinha que ir pelas regiões pedindo ginásios emprestados para realizar seus jogos. Sem falar que seus jogadores eram horríveis. Todos acreditavam que ele terminaria aquela temporada na última colocação. Mas mesmo assim, iniciou seu trabalho e conseguiu terminar aquele ano em primeiro lugar, com 22 vitórias e 7 derrotas. No ano seguinte, disputou as finais da Liga Nacional. Mesmo com todas as adversidades, ele usou o mindset de crescimento, dando aos jogadores treinos de habilidades básicas constantes e condicionamento. Wooden confessou que, em relação a táticas de jogo, se considerava mediano. Mas ele analisava com cuidado cada jogador e os ajudava a despertar o seu máximo potencial, seja em quadra, seja fora dela, e isso o deixava mais feliz que ganhar um jogo. Seja você pai, professor ou técnico de basquete, você tem pessoas confiadas a você e precisa de muita responsabilidade e paixão pelo que faz, para repassar seu legado e seus ensinamentos. O mindset de crescimento tem papel-chave nisso e nos ajuda a compreender o comportamento de cada pessoa, o que nos permite realizar nossa missão e despertar o potencial das pessoas. Mudança de mindset. O mindset de crescimento se baseia na crença da mudança. Para alcançar aquilo que você deseja, será preciso mudar alguns hábitos, comportamentos, atitudes, etc. Todo esse processo pode trazer algumas dificuldades, mas fato é que a gratificação de atingir o seu potencial máximo e concluir suas realizações vale todo esforço e empenho. Todos nós temos o poder para mudar. Como já foi dito, a mudança de mindset não é nada fácil, ainda mais quando ela se estabelece desde nossa infância, e geralmente se trata do mindset fixo. É difícil uma nova mentalidade que nos diz para enfrentar aquilo que geralmente evitamos. Desafios, críticas, lutas, mas precisamos ser persistentes. Por mais tentador que seja nos acomodar em um mindset que nos traz uma falsa superioridade e alimenta o nosso ego, um individualismo que parece bom para você, mas não é. Esse não é você de verdade. Ao se abrir para o crescimento, você se torna mais você, e não menos. Para as pessoas de mindset fixo, se tiverem força de vontade, podem ter êxito em seus objetivos. Mas se formos fracos e sem força de vontade, iremos fracassar. Quem pensa dessa forma até consegue tomar uma decisão firmemente, mas não consegue encontrar os meios necessários para obter êxito. É como alguém que diz: é fácil deixar de fumar, já fiz isso centenas de vezes. Pessoas com mindset de crescimento não tomam apenas decisões de ano novo e ficam sem agir depois disso. Elas planejam e adotam estratégias para obter êxito. Se elas querem fazer dieta, começam evitando ter em sua casa certos tipos de alimentos que venham a prejudicar o seu progresso. Elas programam uma lista de tarefas e exercícios físicos para melhorar o seu desempenho. Pensam na manutenção dos resultados já obtidos. Há também a parte do fracasso. Quando isso acontece, essas pessoas não desistem, mas se perguntam o que podem fazer para melhorar, ou o que fazer quando se encontrar naquela situação novamente. Como a autora cita, trata-se de um processo de aprendizado, e não uma guerra entre a parte boa e a parte má dentro de você. A mudança gera medo, mas é necessária. Não ouvimos as pessoas dizerem que se arrependeram de ter mudado, obtiveram melhorias,
sentem coisas que antes não sentiam, fazem coisas que antes não faziam. O mindset de crescimento não vai resolver todos os seus problemas, mas te ajudará a ter uma vida mais rica e te tornará uma pessoa mais viva e corajosa. Avalie se esse é o momento de mudar o seu mindset. Talvez sim, talvez não. Mas sempre tenha em mente os benefícios que o crescimento pode te trazer. Ele vai estar sempre disponível quando você precisar. Insights. A mudança gera medo, mas é necessária. Não ouvimos as pessoas dizerem que se arrependeram de ter mudado. Seja você pai, professor ou técnico de basquete, você tem pessoas confiadas a você e precisa de muita responsabilidade e paixão pelo que faz, para repassar o seu legado e seus ensinamentos. Pessoas com mindset de crescimento são os verdadeiros campeões, pois para elas o sucesso é poder dar o seu máximo e se aperfeiçoar a cada dia, é poder encontrar satisfação tanto nos processos quanto nos resultados. O verdadeiro potencial de alguém é desconhecido, e ele pode realizar qualquer coisa com anos de paixão, esforço e treinamento. Neste livro você aprendeu que crescemos com crenças e um modo de pensar que é repassado pelos nossos pais, professores e a sociedade em geral. Esse modelo de pensamento nem sempre determina o que seremos durante nossa vida. Se você considerar que para alcançar o que deseja, precisa mudar, não tenha medo de tentar, mas coloque em sua mente e em seu coração que as adversidades e as dificuldades fazem parte do processo. Você deve aprender com seus erros e não desistir por causa deles, levando sempre em conta que todos esses processos te ajudarão a liberar o seu potencial máximo, para realizar tudo aquilo que deseja e ser uma pessoa feliz.